Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo mediúnico. A gente está no programa 1. Eu vou falar do tema 5 do módulo 3, que são os recursos espíritas da desobsessão. E aí, no começo do livro, ele relembra a gente um pouquinho o que é a obsessão. Então, eu vou falar brevemente sobre isso e depois a gente já vai entrar no tema, tá bom? Então, lembrando que a obsessão é um desequilíbrio da mente, é uma força magnética desajustada pelo pensamento de alguém em desgoverno, que se assimila a forças do mesmo teor. E, segundo Allan Kardec, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. A desobsessão, ela é uma tarefa comum no centro espírita, mas que demanda da gente muito esforço e uma dedicação constante. Então, não é somente no dia da reunião mediúnica que a gente precisa se dedicar. Então, é um trabalho diário na nossa vida que exige da gente muito esforço, apesar de ser uma tarefa comum no centro. No livro Desobsessão, o Valdo Vieira comenta que a desobsessão ajuda tanto os encarnados quanto os desencarnados e as pessoas que convivem com a gente. A desobsessão, ela é o remédio moral específico para a nossa mente. É como se fosse uma imunização, uma vacina contra a alienação mental. A desobsessão promove vantagens em nós numa extensão que a gente não é capaz de calcular. A gente não é capaz, com os nossos olhos materiais, de enxergar o quão poderoso é esse benefício. Através da desobsessão, podem desaparecer as doenças fantasmas, os empecilhos, os insucessos, além de fazer com que a gente ganhe mais amplo entendimento da vida e mais recursos morais. Eu achei importante dividir essa frase do Valdo Vieira com vocês, porque muitas vezes a gente está nas atividades do centro e a gente acha que a gente está sozinha, né? Ou sozinha, ou quando a gente aplica a passe, a gente acha que o nosso papel é que é o essencial para os trabalhos, porque a gente não consegue enxergar com os nossos olhos físicos a grandeza do trabalho de desobsessão e do trabalho do centro por parte dos benfeitores espirituais. Ele diz que nenhum pesquisador encarnado na Terra está em condições de avaliar os benefícios resultantes da desobsessão quando está sendo corretamente praticada. Então, se a gente tinha alguma dúvida, acho que, né, agora fica claro que é muito maior do que o que a gente pode alcançar. Agora eu vou falar dos recursos desobsessivos espíritas. Eles variam de acordo com o grau e o tipo de obsessão. Então, nas obsessões simples, basta uma mudança de pensamento do obsediado. Então, Allan Kardec diz que é o bater na porta e a gente não atender, sabe? É cansar a paciência do obsessor. E nesse tipo, não precisa da ajuda de terceiros. Então, o próprio obsediado consegue, mudando o seu pensamento, mudando sua sintonia, sua vibração mental, se livrar desse obsessor. Já para os graus mais avançados de obsessão, precisa de ajuda de outras pessoas. Então, precisa associar os recursos espíritas com recursos médicos e com recursos psicológicos. Então, não basta somente uma mudança de pensamento do obsediado, mas precisa também da ajuda de terceiros. Allan Kardec nos diz que para a gente alcançar êxito na desobsessão, a gente precisa lembrar que a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral.
Então, a gente precisa moralizar tanto o obsessor quanto o obsediado. O obsediado precisa trabalhar em benefício próprio. Então, ele precisa trabalhar pela sua melhoria. A gente pode ver bem isso na questão 479 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler, quando Kardec pergunta se a prece é meio eficiente para a cura da obsessão. E os espíritos respondem: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, não adianta esperar tudo dos outros. O obsediado tem que fazer a parte dele para que tudo funcione. O primeiro recurso espírita que eu vou falar é sobre a prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o Allan Kardec afirma que... Peraí, deixa eu pegar aqui. Não está aqui. A gente já estudou, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que... Ai, gente, peraí que eu pulei um pedaço, desculpa. Então, vou começar de novo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o Allan Kardec afirma que a prece é um poderoso auxiliar na desobsessão. A gente já estudou o quão é importante a oração e que não existe regra para oração, para prece. Que a prece ela só precisa ser sincera, que ela precisa vir do fundo do coração para atrair a companhia dos bons espíritos, que assim vão poder nos inspirar bons pensamentos e dessa maneira a gente tem mais força para vencer as más inclinações. A gente pode rezar, já sabe que a gente pode rezar em qualquer lugar, que a gente pode rezar sozinho, pode rezar acompanhado, em voz baixa, em voz alta, que não existem regras. E ele cita aqui uma coisa muito importante para a gente fazer, é o evangelho no lar. E por que a gente não deve fazer a prece só no centro, ou, enfim, que a gente tem que fazer em casa também? Porque a gente precisa envolver a família, a gente precisa envolver o lar, as pessoas que convivem com esse obsediado em boas vibrações. Então, um bom exemplo disso está no livro Missionários da Luz, acho que é no capítulo 6, 5 ou 6, que ele conta a história de um rapaz, que eu não lembro o nome dele, que tem problemas relacionados ao sexo. Mas os obsessores, apesar dele ser obsediado, os obsessores dele não conseguem entrar na casa, porque lá a mulher dele faz sempre muitas preces, ela tem uma fé muito grande. Então, ela está sempre em oração, sempre buscando a companhia dos bons espíritos, essa sintonia. Ela reza com tanta sinceridade que ela consegue proteger o lar dela. Então, mesmo que ele não faça isso, ela consegue, porque ela ora em casa. E Allan Kardec lembra a gente que a gente tem que orar mesmo quando a gente não tem problema, para a gente poder manter esse padrão elevado de vibração, né? Para a gente poder manter as boas companhias com a gente, os bons espíritos. E aí no livro eles falam sobre o Evangelho no Lar, eu sei que todo mundo já sabe, mas eu vou passar bem brevemente. Não é uma regra, mas é uma dica de como fazer um Evangelho no Lar. Acima de tudo, eles dizem que a gente precisa ser simples, ter simplicidade, não precisa de nenhum objeto, não precisa de nenhuma roupa específica, nenhuma cor, nada. Então, tem que ser regido assim pela simplicidade. Então, eles indicam que a gente pode começar com uma leitura de um livro de mensagens, para a gente atrair uma harmonização no ambiente, né, a sintonia, uma boa sintonia.
A gente pode fazer uma prece inicial breve, não precisa ser aquela prece que a gente passa 15 minutos falando. Então, uma prece inicial breve, a leitura e comentário do Livro dos Espíritos, e todo mundo pode participar e comentar. E é interessante e importante que se tragam exemplos do nosso dia a dia. E aí, se quiser, pode se fazer vibrações pelos familiares, pelos amigos, por pessoas que estão doentes. E aí fazer uma prece de encerramento. Então, mais uma vez, fica claro que a gente atrai a companhia dos bons espíritos para dentro do nosso lar quando a gente ora. E com isso a gente atrai uma vibração mais positiva, a gente atrai mais compreensão, tem mais paciência, mais resignação. Tem uma frase no livro Luz no Lar, do Emmanuel, que está citada nesse livro que a gente está estudando, que eu achei assim super importante. Emmanuel diz que quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, a maldade não encontra brechas para insinuar-se. Aí, resumindo, a gente pode pegar aí 3 pontos muito importantes que ele falou. Primeiro, disso que a gente estava conversando, é vibração. Quando ele diz que o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes da nossa casa. Outra coisa, boa sintonia, que a gente já falou, e muito importante, porque aí fica sem espaço para ter interferência negativa, porque se você não está em sintonia com nada negativo, não vai chegar até você. E a última coisa sobre o Evangelho no Lar é que o Emmanuel recomenda a continuidade da reunião, então, de preferência fazer no mesmo dia, no mesmo horário, toda semana, para que a gente possa atrair a assistência dos benfeitores espirituais, porque a gente sabe que eles são ocupados, que eles têm as tarefas deles, mas a gente fazendo no mesmo dia, no mesmo horário, a gente consegue atrair o concurso deles. Outro recurso espírita é o aprimoramento íntimo. Então, o aprimoramento íntimo é uma busca pela renovação do nosso panorama mental. Então, é a prevenção e a cura de enfermidades espirituais. Exige da gente uma renovação de pensamento. E, para isso, a gente precisa trabalhar a nossa própria vontade. Então, a gente já falou sobre a prece, que é importante, e agora a gente está falando sobre vontade, para a gente poder colher bons resultados. É o que a gente sempre escuta e sempre fala nas palestras, né? Que é a semeadura e a colheita. Então, não adianta você só ter atitudes negativas e querer colher coisas boas na manhã seguinte, que não é assim que funciona. Então, é um trabalho diário e a gente tem que pensar muito bem no que a gente está semeando, porque a gente sabe que é isso que a gente vai colher. A gente precisa aliar a prece à vontade. E aí, isso é engraçado falar de vontade, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa tão difícil, e isso me lembrou uma resposta dos espíritos na pergunta 909, quando eles falam que... Peraí, deixa eu pegar aqui. Então, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta dos espíritos: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Eu fico até com vergonha, essa é uma das frases que eu sempre lembro, porque às vezes a gente acha que as coisas são tão difíceis e eles estão dizendo que se a gente tiver vontade, é só a gente fazer algum esforço e normalmente é insignificante, né? Outro ponto muito importante nessa terapêutica de aprimoramento íntimo é o autoconhecimento. Então, a autoeducação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras. A reforma íntima, ela não é não é de realização fácil, e ela não pode ser incompleta. A gente precisa perseverar, ter perseverança e a vontade de se transformar, porque tem dias que é muito difícil, né? Tem dias que você não vai acertar, mas você tem que insistir, a gente tem que insistir, continuar,
porque uma hora isso aí vai dar certo, uma hora isso vai entrar na gente e vai passar a ser parte do nosso dia a dia. E, acima de tudo, como a gente já falou, é agir. Então, a gente precisa sair da formação de ideia, né, do pensamento para a ação efetiva. E o Emmanuel traz nessa parte do aprimoramento íntimo que a gente precisa ter uma ação efetiva usando sempre a razão. Ele fala que a gente precisa deixar os instintos de lado e fazer uso da razão que Deus deu para a gente, né? Usar o raciocínio, reflexionar, pensar antes de falar, pensar antes de agir, enfim, usar da razão que a gente tem, né? Do que difere a gente dos animais. Um outro exemplo é o que Santo Agostinho fazia, que todo dia, antes de deitar, ele pensava, fazia uma reflexão sobre o que ele tinha falado, o que ele tinha feito, que podia ser melhor, o que ele errou, e o que no dia seguinte ele podia fazer diferente. Outro recurso espírita é o passe e a água magnetizada. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, o Manuel já falou isso na aula anterior, que o perispírito do obsediado ele fica totalmente envolvido por fluidos negativos que vêm do obsessor. E isso perturba a harmonia física, emocional e espiritual do obsediado. Então, o obsessor ele envolve todo o perispírito do obsediado, impregnando de fluidos nocivos à saúde. No livro Os Missionários da Luz, o André Luiz dá exemplos dessa ação deletéria dos micro-organismos que estão impregnados tanto no perispírito como no corpo do obsediado. Então, a gente precisa substituir essas energias que estão em todo o corpo perispiritual e carnal do obsediado, né? Por elementos reparadores obtidos pela prece, que a gente já falou, pelo passe e pela água fluidificada. Então, resumindo, a prece, o passe e a água fluidificada substituem essas energias deletérias por elementos reparadores. O passe é uma atividade usual da casa espírita. Nas obsessões mais graves, a gente sabe que o passe é uma energia magnético e espiritual de valor terapêutico. Nas obsessões mais graves, o obsessor está completamente envolvido pelo fluido pernicioso, como eu já falei, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e, além de neutralizar, ele ainda repele esses fluidos. Então, é necessário expulsar esse fluido ruim com a ajuda de um fluido melhor, que, de certo modo, funciona como um reativo, um reagente. E é aí que entra a terapêutica do passe. Então, é um revigoramento de energia perispiritual com reflexo na organização física. Além disso, a gente sabe que o poder do passe é extremamente amplificado pela assistência dos amigos espirituais, que ajudam as criaturas, as pessoas, os espíritos encarnados e desencarnados que estão necessitados daquela ajuda, para que, então, ele ajude a si mesmo. A gente já conversou sobre isso. Então, são várias terapêuticas juntas. E a vontade do obsediado. No passe, tanto o obsessor quanto o obsediado são beneficiados. No livro que a gente está estudando, eles dão um exemplo sobre isso na obra Missionários da Luz, no capítulo 19, onde o André Luiz relata o que ele está vendo no mundo espiritual, do trabalho dos benfeitores em uma casa espírita. Kardec deixa claro para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou falar isso de novo, porque eles repetem muito isso no livro, é que não basta somente essa ação física, a mente tem que estar sintonizada com o bem. Então, precisa ter o pensamento firme, você precisa estar confiante naquilo que você está recebendo, confiante de que você vai melhorar, sintonia. E aí isso vai favorecer a assimilação dessas energias na hora do passe.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre a água magnetizada. Eu achei importante dividir isso com vocês, está no livro Segue-me, que o Emmanuel fala sobre a água. E aí dá para a gente entender bem por que eles usam o elemento água, né? E Emmanuel diz assim: a água é dos corpos o mais simples e receptivo da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Então, a gente sabe que a água magnetizada é um fluido eficaz, é um veículo eficaz de fluidos medicamentosos que são absorvidos pelo perispírito e do perispírito passa para o corpo físico. Através da oração, da prece intercessória, junto com o nosso firme pensamento, a nossa firme vontade, a nossa firme bondade, o nosso amor, a gente tem como resultado a irradiação das nossas melhores energias. E é isso que a gente faz quando a gente impõe as mãos na água ou os benfeitores espirituais. Se a gente lembra que pensamento é matéria, então a gente exterioriza as nossas intenções, emana esses fluidos, e a água, sendo um veículo super receptivo, condensa essas linhas de forças magnéticas e esses princípios elétricos. Outro recurso espírita é a explanação do Evangelho. Então, dependendo do grau de obsessão, a gente não pode enviar o obsediado direto para um estudo espírita, porque essa pessoa ela não se encontra em condições mentais ou emocionais, ela está obsediada. Muitas vezes ela não consegue manter a atenção por muito tempo, ela está se sentindo mal, enfim, muitas circunstâncias. Nesses casos, a gente tem que orientar o obsediado a participar de reuniões semanais mais curtas do Evangelho, como, por exemplo, as palestras que a gente faz de quarta-feira. Porque assim a pessoa obsediada, ela entra em contato com essas vibrações mais elevadas quando ela vai no centro. E quando ela vai lá ouvir a palavra de Jesus, né? A gente não pode esquecer também, e super importante, que os benfeitores espirituais sempre estão presentes. E aí, o obsediado, estando em oração na casa espírita, mesmo que por um período curto de tempo, os benfeitores podem desenvolver os seus trabalhos. Então, mesmo que a gente não esteja vendo, eles estão desenvolvendo o trabalho deles, tanto para encarnado como para desencarnado. Outra coisa que é importante, sempre que possível, disponibilizar o passe e a água fluidificada para o obsediado após o estudo. Outro recurso espírita é a irradiação mental. É uma atividade complementar do centro e uma atividade privativa. Então, não é aberto ao público. É uma vibração em conjunto em favor de encarnado e de desencarnado, sob a luz da doutrina espírita. Então, é inspirado no Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa pode ou não estar presente na reunião. Então, você não vai deixar de fazer uma irradiação porque a pessoa não está lá. Você pode fazer isso à distância. Por exemplo, se a pessoa está hospitalizada, está doente, é óbvio que ela não vai ter condições de comparecer. Mas, por exemplo, os amigos ou os familiares podem vir vibrar por essa pessoa ausente. A irradiação mental tem por objetivo a expansão dos pensamentos e dos fluidos salutares pelo controle da vontade, a vontade aparecendo aí mais uma vez. Então, produz, assim, ideoplastias para envolver o necessitado nessas energias. Eles dão um roteirinho também, eu vou passar bem rapidamente por ele, que é simples, que as reuniões são de 30 a, no máximo, 40 minutos. Então, tem uma leitura breve, inicial, de uma página espírita, tem a prece de abertura, as irradiações mentais, que não podem passar
de 10 minutos, e a prece final. E aí, se possível, sempre que possível, disponibilizar, realizar o passe e o uso da água fluidificada. E o último recurso espírita que eu vou falar é sobre o esclarecimento doutrinário. Além do atendimento ao encarnado, obsediado, a gente precisa também trabalhar com o espírito obsessor. E a gente faz isso através do diálogo fraterno em uma sessão privativa. Então, as mesas mediúnicas, elas não são abertas ao público. Para promover um esclarecimento doutrinário para esse espírito obsessor. E isso se realiza com a ajuda dos médiuns, ou psicofônicos ou videntes. Então, e outra coisa importante que o obsediado, ele não deve participar dessas reuniões. Então, as sessões de desobsessão, o obsediado não estará presente, porque vai evitar que tenham confrontos desnecessários. É o dirigente espiritual que vai saber em que momento ele deve conduzir esse espírito obsessor para esse trabalho. É ele também que seleciona os médiums que no momento apresentarem as melhores condições para o serviço. A gente também já estudou bastante sobre isso, né? Que a gente precisa estar preparado. O médium dialogador é quem conversa com a entidade para conduzi-la à reflexão. E aí, quanto mais moralizado o dialogador, maior a autoridade moral. E é importante a gente falar sobre doutrinar e evangelizar. O Emmanuel, no livro Consolador, ele fala sobre a diferença entre ser doutrinador e evangelizador. Então, ele fala que para a doutrinação, basta a gente ter o conhecimento intelectual, mas que para evangelizar é necessário que a gente tenha muito amor, é necessário que a gente vibre com o Cristo para poder fazer esse trabalho. No filme do Divaldo tem um exemplo sobre isso, ele até falou, ele repetiu essa história numa palestra que ele deu semana passada, na Mansão do Caminho, que ele conta que numa das primeiras reuniões mediúnicas que ele participou, tinha um espírito obsessor lá que estava muito aborrecido e ele começou a entrar em confronto com o doutrinador, o dialogador, e o dialogador começou a falar que ele tinha que ir embora, que ele tinha que obedecer, que ele não podia fazer aquilo, começou a confrontar mesmo esse espírito, e aí o espírito falou para ele, mas quem é você quem é você para falar isso para mim? Eu sei o que você faz isso, faz isso, faz isso, você não é ninguém para falar isso para mim. E aí, uma senhora que participa da reunião, que é uma senhora analfabeta, ela intercede. Então, ela interrompe o dialogador e, com muito amor, conversa com esse espírito e chama ele de irmão. E aí, ele, na hora, sente aquele choque, né, de energia, de amor, que ela passa para ele, e ele responde para ela, nossa, faz tanto tempo que ninguém me chama de irmão. E, enfim, acho que isso mostra bem a diferença entre ser um dialogador, um doutrinador e um evangelizador. Outro ponto importante é que os recursos de desobsessão, eles devem ser estendidos à família. Então, a família também tem que participar disso. A família precisa ser paciente, porque precisa envolver o obsediado em amor, em atenção e carinho, que é tudo isso que a gente já falou, para manter elevada a sintonia mental em casa, a vibração. Como alguns processos obsessivos, eles têm reflexos psíquicos, emocionais e orgânicos e de saúde, em alguns casos a gente tem que associar o tratamento espírita ao tratamento médico e psicológico. Então, a gente vê que a desobsessão, a gente sabe que não é um processo simples,
É um processo que leva tempo, que a gente tem que ter paciência, tem que ter boa vontade, enfim, tem muitos recursos que a gente pode usar para desobsessão, mas acho que diante de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, para mim o que ficou mais marcado assim é que a gente precisa ter amor, que não adianta só a gente saber ter frase decorada, enfim, a gente só estudar, só ler, só que se a gente não tiver amor nisso que a gente está fazendo, né, não funciona. Que o amor é a chave principal de tudo isso que a gente está conversando. E aí isso me lembrou essa parte do livro que a gente está estudando, ele termina com uma frase que eu vou ler para vocês, que me lembrou uma outra coisa. Então, eu vou ler a frase e depois faço o comentário. Recordemos, contudo, que mais importante do que tratar obsessões é sempre melhor preveni-las, envidando esforços contínuos relacionados à prática do bem e à melhoria moral. Este, sim, deve ser o trabalho cotidiano de todos nós. Então, lembrar que a gente precisa fazer a nossa parte, que o obsediado precisa fazer a parte dele. Mas isso me lembrou eu não lembro exatamente aonde, mas eu tenho esse material, então quem quiser eu posso depois procurar e compartilhar com vocês, que é um texto do Bezerra de Menezes, que ele fala que a gente precisa lembrar que o espiritismo não é uma doutrina de desobsessão, que a desobsessão é só uma terapia, uma ajuda, que a desobsessão ela não é a principal atividade, nem o principal objetivo, nem é o objetivo do espiritismo. Que a desobsessão é um recurso utilizado pela doutrina espírita e que o espiritismo, o objetivo do espiritismo, o espiritismo é uma doutrina de melhoramento moral. Porque se a gente melhorar cada dia mais, se a gente atingir a perfeição moral e um dia nós vamos atingir, a gente não precisa mais da desobsessão. E, enfim, e era isso que eu tinha para compartilhar com vocês e eu achei importante trazer essa reflexão do Bezerra de Menezes para a gente encerrar a aula. E era isso que eu tinha para falar. Nossa, adorei a aula. Eu acho que você estava inspirada em muitos aspectos e fiz um monte de anotação das coisas que você falou. Fiz um monte de anotação no meu livro das coisas que você falou para comentar. Eu tenho certeza que tanto a Lúcia quanto o Manuel também tem. Primeira coisa, isso que você falou, que a gente muitas vezes acha que a desobsessão só está ajudando a pessoa que está sentada na cadeira, né? E a gente tem que entender que muitas vezes essa obsessão é uma obsessão que vem para a família. O obsessor que está atingindo a minha filha, o meu filho, pode ser o meu inimigo, né? Como a gente viu no caso de Bezerra de Menezes com o filho dele, que era lunático, né? Então, a gente não sabe qual a história, muitas vezes a gente é combate, muitas vezes esse inimigo é um inimigo comum, mas a criança pode ser mais frágil, o meu marido pode ser mais frágil, enfim. Então, aí a importância do evangelho no lar, né, da gente manter a calma, a tranquilidade, e é muito difícil. A hora que você está no meio do turbilhão, você conseguir manter a calma. E aí você falou uma outra coisa que é fundamental, que é o prevenir, né? É muito mais fácil prevenir do que remediar. Isso a gente vê em doença física também. Todos os médicos falam isso. É muito mais barato para o seguro de saúde você trabalhar a sua alimentação, seu exercício, do que depois você ter que trabalhar, ter que resolver a sua diabetes ou a sua pressão alta, né? Então, essa escolha consciente que a gente faz de pouquinho antes é uma prevenção para uma coisa que a gente podia depois ter que encarar de uma forma muito dolorosa, né? Outra coisa que eu acho que é importante aqui é isso que é a obsessão muitas vezes cura doenças fantásticas.
né? Então, a gente vem, vai no médico, está com palpitação, está com isso, com aquilo, o médico não acha nada. Quantas pessoas a gente sabe de um caso desse? Faz um monte de exame e ninguém descobre nada. Por quê? Porque é a atuação do obsessor. Outra coisa que eu acho importante a gente saber é, quando a gente está desenvolvendo a mediunidade, está estudando mediunidade, a atuação dos nossos obsessores, ou daqueles inimigos da doutrina espírita que sabem da importância que a gente vai ter do nosso compromisso com o plano espiritual, eles vêm e atrapalham a gente. E atrapalham a gente na véspera do trabalho, no dia do trabalho. Vai cair o piano na porta da casa, o pneu do carro vai furar, o filho vai ficar doente, eu vou brigar com o marido, o chefe vai me dar uma notícia. Tudo vai acontecer no dia. E aí, onde é que está a minha vigilância? A minha vigilância tem que começar 24 horas antes. Eu vou repetir. A minha vigilância tem que começar 24 horas antes. Por quê? Porque muitas vezes a aproximação desses espíritos acontece 24 horas antes do trabalho. Não acontece 1 hora antes da sessão de desobsessão. 1 hora antes do trabalho. Não é assim que funciona. E por isso é que muitas vezes a gente se sente enjoado, disposto no dia do trabalho de obsessão, muitas vezes a gente fica pensando, olha, eu não quero ir, eu não estou legal. Não, já é a aproximação daquele espírito necessitado que você precisa levar para o centro. E aí você não vai, o que acontece? Onde é que fica o espírito? Na sua casa. Gente, isso é muito importante. Porque todo mundo que está aqui tem mediunidade. Então, a gente ter essa consciência. Se eu estou vendo que existe uma situação crônica repetida, é sinal vermelho. É porque eu preciso mudar a forma como eu estou lidando com a minha vivência espírita. A outra coisa, sobre a prece. Eu mandei para vocês a palestra sobre o Pai Nosso do Arthur Valadares. Por favor, ouçam. Ele está bem inspirado nessa palestra. Ele pega e disseca o Pai Nosso. E explica para nós cada um dos itens do Pai Nosso. Então, a prece é importante? É importante. A prece é suficiente para tudo? Não, não é. Porque o que adianta ter prece se não tem reforma íntima? O que adianta ter prece e continuar agindo, fazendo o que eu quiser? Não fazer meu trabalho preventivo. Não vai adiantar. A prece é escudo quando ela vem junto com a ação da vontade e do trabalho na caridade. Sem isso não adianta. A outra coisa, o aprimoramento íntimo. Talvez, do meu ponto de vista, a nossa reforma íntima, a nossa elevação moral é a nossa maior proteção contra qualquer tipo de obsessão. Por quê? Pela lei de sintonia. Então, não é eu rezar 10 minutos no dia, é a minha vivência durante as 24 horas. É isso que vai definir a minha sintonia. A prece é uma alavanca. Mas e o resto? Como é que está a minha conduta? Né? Então, é como alimentação. Né? A gente que fica tentando enrolar a nutricionista, né? Fala assim, não, de segunda a sexta eu como direito, sábado e domingo eu coloco o pé na jaca. Né? Pois é, melhor que nada, é melhor que nada. Mas e aí? Então, o que eu estou querendo dizer é não imaginar a prece como eu comer direito. Uma vez durante a semana, no dia do meu evangelho no lar. E os outros dias? Como é que anda a minha alimentação mental, a minha alimentação espiritual, a minha dieta? Outra coisa que eu queria comentar é da água magnetizada. A água, isso a gente estudou no capítulo de Nosso Lar, umas 2 semanas atrás. Então, eu diria para vocês, por favor, olhem no Nosso Lar, no capítulo que fala sobre a água. Vai explicar direitinho como a água é a fonte maior de alimento para todo mundo que está no nosso lar. Ela é de alimento e também medicinal. E a gente sabe que tudo que tem aqui na Terra é reflexo do que acontece no plano espiritual. Por que Deus fez 3/4 da Terra de água? Por que Deus fez 3/4 do nosso corpo de água?
Por que a maior parte dos alimentos é água? Para isso, a água vai sempre captar a energia do ambiente. Então, se eu deixo um copo de água durante o dia, a garrafa de água, porque pensa, não, eu estou trabalhando, eu vou ficar tomando água. E aí, no escritório, dentro do meu escritório, eu brigo, eu xingo, qual que vai ser o teor vibracional dessa minha água? Vai ser um veneno. Inclusive, no livro Na Solar, ele fala, se a gente entendesse o poder da água, a gente podia envenenar milhões de pessoas. Simplesmente pela alimentação da água. Então, a gente lembrar disso, de quando a gente vai num restaurante, quando a gente vai na casa de uma pessoa que a gente sabe que não tem uma conduta espírita ou espiritualista, uma conduta moral alta, a gente lembrar de abençoar nossa água também. Outra coisa é o passista, o trabalho da pessoa que vai estar dando o passe. No livro Missionários da Luz, que você comentou, Aline, também fala também daqueles trabalhadores que não fizeram sua lição de casa antes de trabalhar. Comeram errado, beberam errado, fizeram um monte de coisa errada, têm uma conduta moral em desacordo com a vivência espírita. O que acontece? Eles são isolados do plano espiritual, pelo plano espiritual, para não atrapalhar. Outra coisa é que nós, como trabalhadores de um passe, a gente faz 10%. 90% quem faz é o plano espiritual. Mas para eu conseguir fazer esses 10%, eu preciso, no mesmo dia, tomar o passe. Comer leve, pensar o bem, fazer o bem, tentar não perder a paciência, ficar tranquilo, né? Outra coisa, na explanação do Evangelho. Na explanação do Evangelho, eu acho que é importante, como você falou, lembrar da quarta-feira. Por que a gente faz o Evangelho antes do passe? Justamente para melhorar a sintonia. Porque se eu não melhoro a sintonia do assistido, ele não vai conseguir receber as bênçãos que vão ser dadas pelo passe. Mas tem muita gente que acha que é só vir tomar o passe. E tem muita gente que acha que é só escutar a palestra, tomar o passe e ir embora. E a gente vê muitas pessoas no centro fazendo isso. Vem, escuta a palestra, toma o passe e só faz isso. Não dá nada. À medida que a gente sabe mais, a gente tem que dar mais, pessoal. Não basta receber. A quem mais foi dado, mais será pedido. É nossa responsabilidade fazer mais, doar mais. E a gente se perguntar, o que mais que eu posso fazer nesse trabalho de caridade, né? Na irradiação mental, a gente já falou sobre isso. Isso a gente vai fazer já uns 5 minutinhos de irradiação mental, que é a gente fazer essa doação, a gente já fez esse exercício outras vezes. Outra coisa, você falou, foi o esclarecimento doutrinário à entidade obsessora. Eu achei interessante você estar comentando isso, a diferença da pessoa que está evangelizando ou aquela pessoa que está tentando doutrinar o outro, sem ter um poder moral. Isso a gente também já viu no livro Missionário da Luz, a gente também já viu isso no livro Libertação e outros livros de André Luiz, mostrando que o conhecimento acadêmico sem a vivência moral tira de nós qualquer tipo de força, por assim dizer, né? A gente vê que mesmo o obsessor que seguiu o Divaldo durante a sua vida inteira, ele só resolveu ir embora quando o Divaldo recebeu a mãe desse obsessor como uma criança na casa do caminho. E aí o obsessor, por gratidão, deixou o Divaldo, né? Outra coisa que eu queria comentar é, o exemplo que você também comentou de Bezerra, e eu passei para vocês uma palestra sobre a vida de Bezerra de Menezes, que o Divaldo deu, que é uma coisa linda, eu acho que muita gente fica só falando
da biografia do Dr. Bezerra, mas de uma forma tão seca, né? Tão didática, tão sem graça. E o Divaldo conseguiu colocar isso de uma forma de conversa, né? E pensar que no caso do filho dele, essa obsessão já estava tão entranhada que aquele menino não tinha noção da realidade durante a vida inteira. E só no finalzinho, só depois que o Dr. Bezerra já tinha alcançado um patamar ainda muito mais alto do que a gente consegue imaginar, é que essa entidade, que era inimiga do Dr. Bezerra, vai embora. Mas aí, o dano feito no corpo físico do filho já tinha sido tão grande, porque era uma simbiose tão profunda entre o obsessor e o obsediado, que ele fala, volta para casa logo, porque assim que você chegar, seu filho vai desencarnar, porque ele não sabe mais o que. Então, isso da gente ter essa noção de que, muitas vezes, quando tem um problema de bipolaridade, de depressão, uma doença crônica, essas doenças fantasmas, a gente tem que pensar no lado físico e no lado espiritual também. E aí a gente lembrar da importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar como redoma protetora para o nosso lar, porque todo mundo aqui tem telhado de vidro. Se a gente não tivesse telhado de vidro, não estava encagado, não tem. Bom, era isso que eu tinha para comentar. Lúcia, Manuel, vocês querem comentar alguma coisa antes da gente fazer o exercício de irradiação? Eu tenho uma pergunta, mas eu posso esperar até a Lúcia e Manuel, se eles quiserem falar. Eu só queria acrescentar uma coisinha, diante de tudo que foi falado, e principalmente a parte final, a questão de, como é que se diz, do tratamento em si, né, que a Casa Espírita oferece, realmente é só um, como é que diria, só um plus, não é? Um auxílio, né? O passe é um auxílio, por exemplo, os recursos da assistência social, né? Isso não é função do Espiritismo. Então, o professor Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões, ele diz assim: a finalidade do Espiritismo não é terapêutica, é cultural. É isso, é no sentido do que a doutrina espírita ensina, né? Aquilo que ela nos revela acerca de nós mesmos e das nossas necessidades, principalmente a necessidade de evangelização, que é de todos nós, né? De todos, médium ou não médium, quem trabalha na casa espírita, quem não trabalha, é a evangelização que nos emancipa moralmente, né? De modo que é isso que a gente tem que ver. De fato, foi dito aí, né? Que a questão, por exemplo, a pessoa vai no centro espírita, às vezes só com a intenção de pegar a água fluidificada, né? A pessoa leva uma garrafa, compra uma garrafa d'água, chega lá no centro espírita, põe, às vezes até abre a tampa, né? Porque acha que se estiver tampada, os espíritos não vão fluidificar. Enfim, é toda uma questão ritualística, né? Então, é isso que as pessoas pensam que é o que o espiritismo pode oferecer, não é? Em termos de tratamento espiritual, né? O passe e tal. E eu sempre disse, lá em Londres, né, que, na verdade, o verdadeiro tratamento acontece antes mesmo do serviço de passe, que é quando o assistido chega na hora do início da reunião, assiste a palestra, está ali, presta atenção, reflete. Esse é o recurso que
é oferecido, né, para a cura ou para a autocura do indivíduo. É o esclarecimento, é o conhecimento das coisas espirituais que a doutrina espírita oferece. Então, tudo ou mais são coisas mais físicas, né, mecânicas, que não atingem os objetivos de quem quer realmente se curar. E por isso também Jesus dizia: vai e não peques mais, para não que te aconteça coisa pior, né? Ou seja, mude os seus hábitos, mude o seu modo de ser, a sua postura diante da vida, diante do próximo, diante de Deus, e aí você começa a se curar. É isso. Eu acho ótimo que você falou, porque tem muita gente que olha para o Evangelho, o Espiritismo, como band-aid. Vai lá, está sofrendo, leva a paz, já se sente melhor. E o Evangelho não é band-aid. O Evangelho é exatamente o que o Manuel falou. É norma de conduta. Ele é o nosso manual, o nosso guia de como bem proceder. Então, a gente tem que olhar para o Evangelho não como paliativo, mas como reforma, né? O próprio Herculano disse mesmo, quando ele traduziu o Evangelho para a Federação, ele disse: este livro não é apenas para ser usado no Evangelho no lar, é um livro de estudo, um livro de cabeceira, de estudo. Você tem que estudar, se aprofundar no conhecimento do Evangelho, porque conhecimento do Evangelho significa autoconhecimento. E aí, então, você começa a se tratar melhor, né? Lúcia, quer comentar alguma coisa? Quer comentar, mamãe? Quero. Eu estou rindo aqui comigo mesma, porque hoje eu não vou precisar falar para vocês que é importante estudar, o Manuel já falou. Mas o que me chamou a atenção, e como recurso pedagógico eu gostaria de trazer aqui, quando a Aline falou do trabalho de vibração e do trabalho de radiação, eu tive vontade de fazer uma comparação pedagógica muito singela, que a gente pode sentir assim como se nós fôssemos uma lanterna. Eu ia falar um farol, mas aí é muito, né? Uma lanterna. Na hora que eu estou exteriorizando a minha parcela de colaboração, de contribuição naquele trabalho, é como se eu pusesse o foco da lanterna em cima do assistido. Então, na desobsessão, a gente não precisa falar muito. Como ficou muito claro na lição, o importante é que seja impregnado, tudo que a gente fizer o tempo todo, seja impregnado de muito amor, paz, amor e luz, basicamente, para a realização do trabalho, e essa consciência de direcionamento de luz. Quer fazer sua pergunta? Minha pergunta é: quando que você decide usar passe em vez de irradiação mental? Qual é a diferença entre que você selecionar usar? Então, no caso do passe, a pessoa vem tomar o passe, né? Na irradiação mental, como a gente vai fazer aqui, a pessoa está à distância. Então, a gente faz a doação à distância. Eu acho que é muito importante a pessoa que pode tomar o passe vir tomar o passe. Isso faz parte da vontade de se curar. É um problema crônico que está acontecendo no mundo inteiro, o Divaldo já falou disso, das pessoas fugirem do centro espírita e agora se acomodarem e só atendem as reuniões remotamente. Então, primeiro era por conta do Covid e agora por comodismo mesmo, né? Então, as pessoas deixam de vir tomar o passe para assistir a palestra online e tomar o passe virtual.
No caso da irradiação, por exemplo, a gente vai fazer uma irradiação rapidinha para a dona Odete. A dona Odete não pode vir aqui. Então, a gente faz a irradiação mental, é uma vibração à distância. Ok. Então, você acha que os dois são iguais? Só um para a distância? Não? Não são iguais. São diferentes. Por exemplo, a gente vai fazer a irradiação mental para a dona Odete. Como será que está a capacidade de absorção desses benefícios da dona Odete agora? Não sei. Quando a gente dá um passe, a pessoa está aqui, ela está aberta para receber, ela já escutou o evangelho, ela está mais suscetível para receber aquelas bênçãos. Entendeu a diferença? Ok. Interessante. Ok. E no momento da vibração, a energia maior é do amor, é do sentimento. E na irradiação, a energia maior provém da mente. Em vibração, o maior... Que eu não entendi a última Sentimento, a vibração de amor. E na irradiação, você trabalha mais com a mente. A mentalização positiva de variadas formas, né? Ok. Eu acho que isso é muito importante, da gente voltar para o centro espírita. E talvez a mamãe possa falar um pouco disso, das coisas que estão acontecendo na federação. Se você puder falar 1 minuto, mamãe, que a gente já estourou o tempo aqui. Que eu falei para você, que a nossa diretora da assistência espiritual fez uma reunião para estimular, para convocar insistentemente as pessoas para voltarem para o presencial, porque todo mundo está acomodado, a maioria está acomodada no trabalho virtual. Mas que o ambiente, o centro espírita, com a sua magnetização, tem recursos maiores, a assistência fica muito mais completa, né? Quando o assistido vai lá. Para nós que já temos algum conhecimento, a gente, com a mente, supre essa ausência, vamos dizer assim. Mas para o assistido, que ainda está engatinhando, é muito importante concretizar mais o atendimento, né? Outra coisa que eu queria complementar é que nós nunca vamos para o centro espírita sozinhos, né? Eu não consigo dizer quantos espíritos tem na sua casa, mas eu posso te assegurar que você não está sozinho. Então, você vem para cá, para o centro, você traz esses espíritos que estão necessitados de ajuda, que estão necessitados de acolhimento, para que eles possam ser ajudados. E é claro que a estrutura espiritual do centro, e essa é a importância também de vir nutrir o centro, por isso que eu venho para o centro, mesmo estando sozinha, porque a gente forma essa cobertura espiritual para que esses espíritos sejam atendidos. Isso o Divaldo fala muito, porque a gente não pode achar que egoisticamente não é só para mim. Não é só para você. E os espíritos que estão acompanhando você? E os espíritos que estão no centro e necessitam de ajuda? Então, é a gente entender que o trabalho é a caridade plena para quem a gente está vendo e para quem a gente não está vendo, né? Isso é fundamental, né, Ana? No sentido seguinte, né? O ser humano, em geral, é um tanto preguiçoso, né? Como aquelas pessoas que dizem assim, a pessoa tá lúcida, tá bem, né? Saúde, pode ir para o centro espírita, mas ela diz assim, já que você vai no centro espírita, reza por mim lá, ou faz uma vibração por mim. Quer dizer, ela não vai. Então, as pessoas precisam ser conscientizadas também das suas responsabilidades, né? Nós, como médiuns, a nossa responsabilidade é maior, porque a gente vira cada vez mais vidraças, né? Vamos fazer uma irradiação para a Dona Odete. Eu visitei a Dona Odete essa semana. Eu vou parar de gravar agora. E aí a gente faz a irradiação e a prece final.